Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz sábado para você. Estamos mais uma vez aqui com o Chá das Alines. E, gente, com essa introduçãozinha linda, vocês gostaram? Que isso, hein? Que Estamos isso? de volta, né, Aline? Nossa introdução está de volta. Exato, uau! Estamos aqui com o nosso chazinho, nosso episódio de número 34. Estou muito feliz com mais um dia aqui com você, com esse devocional. A gente está todo sábado aqui, 9 horas da manhã. Mas antes, né, de dar informação, aviso, vamos falar do nosso chazinho, Aline? Eu estou tomando um chazinho de pêssego hoje. Ah, Bom que legal. A dia. gente combinou, então, tá? A gente combinou não só no tom da roupa, como a gente sempre faz, sem combinar, mas eu estou tomando pêssego com gengibre. Ah, maravilha. Bom dia, Aline. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar com você também e muito bom estar com vocês aqui que estão com a gente nesse sábado lindo. E, Aline, hoje, vou colocar meu chá aqui, daqui a pouco eu tomo um pouquinho dele. Hoje, o que eu trouxe para a gente aqui? A gente vai estar falando hoje sobre o pilar de marketing, tá? Eu estava lendo um texto no final de semana, fazendo meu devocional ali, pessoal, que é sempre o que eu incentivo, né? Cada pessoa que está aqui com a gente sempre incentiva a fazer isso, ter esse tempo, esse momento com Deus, né? E eu estava fazendo meu devocional, li um texto, eu falei, uau, tirei uma lição aqui para mim, para marketing. E eu queria trazer, né, essa lição aqui para a gente estar conversando, eu e você estar conversando, e também trazendo aqui para cada pessoa que está com a gente aqui hoje, tá? Então, o pilar vai ser o pilar do marketing, e o tema, né, o título do devocional nosso de hoje é comunicação clara, né? A gente tem uma mentora, né, Aline, que ela sempre fala isso com a gente, olha, comunicação clara, e aí ela fala na lata o que tem que falar, né? E a gente vai aprender como aplicar isso hoje no marketing. Exatamente. Aline, achei muito interessante esse tema e o que a gente estava conversando, né, aqui antes de entrar, a questão, né, que às vezes a gente não tem muita clareza, a gente escuta muito termos, né, posicionamento, especialidade, mas às vezes a gente acha que só tá nas mídias sociais é posicionamento. Às vezes só tá ali com aqueles posts, o Google rodando, mídias sociais rodando, é posicionamento no mercado. E Jesus, né, traz de uma forma brilhante nesse texto aqui que o Senhor falou com você e, né, vai ficar mais claro ainda o que é posicionamento. Isso aí, Aline. Então, quando eu estava lendo, né, assim, eu via o conceito ali, e quando eu fui preparar, né, todo esse devocional de hoje, eu fui ler mais um pouquinho, falei assim, o que é marketing? Né, falei, o que é marketing? Como que é? Qual é a definição de marketing, né? E quando a gente pensa em marketing, a gente pensa em divulgar a marca. A gente sempre fala, de marketing a gente divulgar a marca, por isso que a gente faz lá o Google My Business para divulgar, a gente faz rede social para divulgar a marca, mas divulgação é só um pedacinho do marketing, né? Você divulgar é um pedacinho. Tem várias outras coisas lá dentro do marketing, inclusive até a precificação faz parte ali do processo do marketing. Eu estava lendo, né? É precificação, é você definir bem o seu produto e serviço para encaixar ele no cliente. E quando eu estava lendo esses significados, tudo que o marketing engloba ali, né? Eu lembrei sobre a gente realmente, a segunda coisa, né? A gente falou esses dias atrás na nossa live, né? No YouTube, né? Não no chá, mas na live nós falamos sobre o maior erro, né? Que faz com que as empresas fechem a porta, o primeiro maior erro. Mas o segundo maior erro entra nessa área que a gente vai estar falando hoje de marketing, que é as pessoas não saberem encaixar o seu produto, o seu produto ou serviço no cliente. Eles não, às vezes, vendem coisas que o cliente não quer. Você quer vender um negócio que o cliente não quer. E esse é o segundo maior, a maior causa que as empresas fecham as portas, né? Então, assim, isso faz parte do marketing também, você encaixar aquilo que você vende na necessidade do seu cliente. Então, olha como que marketing engloba, né, tantas coisas. E hoje, mais um pedacinho aí de todo esse iceberg aí, que é o marketing, é a comunicação clara, né? E eu queria estar trazendo isso aqui para vocês. E o texto que eu escolhi
é o texto ali onde Jesus tem uma conversa com Nicodemos, que está lá em João 3, de 9 a 12. A gente o texto. Leio sim, Eline. E a gente sempre convida você a ler o capítulo inteiro, né, para você entender melhor o contexto. Mas a Aline vai trazer aqui, né, a parte, a aplicação bíblica aqui. Vamos lá, então, João 3, 9 e 12. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Uau! Isso aí, Aline, obrigada pela leitura. E eu vou trazer aqui para vocês o contexto desse texto, né? Então, Nicodemos, né, ele era um mestre ali em Israel, e ele foi encontrar com Jesus à noite, né? Por que ele foi encontrar com Jesus ali? Ele viu que Jesus fazia muitos milagres, ele viu as obras de Jesus, e ele queria entender o que estava acontecendo. Ele falou assim: não tem como uma pessoa fazer o que ele faz e não vir de Deus, não vir do céu, né? Então eu quero entender isso aí. E ele foi lá para ter essa conversa e entender o que Jesus estava apresentando, o que ele estava trazendo ali, né? E aí ele chegou lá e já faz esse elogio, né? Eu sei que você veio de Deus, porque não tem como fazer o que você faz e não vir. E aí Jesus, já entendendo, conhecendo o coração das pessoas, já entendeu o que Nicodemos foi fazer ali, queria entender o que estava acontecendo, ele queria entender por trás daqueles milagres, né? E Jesus começa, então, a explicar para ele sobre o reino de Deus, que é o mundo espiritual, né? E Jesus vai e começa a usar exemplos que para Nicodemos entender. E Jesus começa a falar do nascimento, né? Que olha, começa a explicar sobre o novo nascimento. E aí Nicodemos traz para o lado da razão. Ele fala assim: mas não tem como eu entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer. E Jesus fala: não, tem que ser da água e do Espírito. Aí Nicodemos: não estou entendendo. Aí Jesus vai e começa a explicar sobre o Espírito de Deus, né? E ele começa a usar de novo termos terrenos. E ele fala: sabe o vento? Né? O vento, você não vê o vento, mas o vento você sente o vento. Você não sabe de onde ele vem, de onde ele vai, mas você consegue sentir o vento, né? E quando a Aline... E Jesus falou com o Nicodemo: Nicodemo, eu não estou conseguindo entender como que você pode ser mestre e não está conseguindo entender essas coisas. E ele fala assim: Nicodemos, olha, eu vim do céu. O que eu estou te falando não é uma coisa que eu estou te falando na teoria. Eu estou te falando o que eu experimentei, o que eu vivi na prática. Mas eu estou explicando para você com uma linguagem da terra. Sabe, quem lê o texto todo vai ver Jesus falando isso para ele. Eu estou usando linguagem terrena, eu estou falando da forma que é falado aqui na terra, para você poder entender. O que Jesus queria dizer com isso? Se eu te falasse do jeito que a gente fala no céu, Nicodemo, aí você não vai entender nada. Eu estou te dando exemplos aqui da terra, né? Está difícil, Nicodemo. Você ali é um líder que ensina para outras pessoas ali e você não está entendendo nem com a linguagem da terra. Então, quando eu li esse texto, ali, quando eu estava lendo esse texto, o que ficou muito claro para mim? Olha como que Jesus se preocupou em trazer uma comunicação clara, né? Ele falou ali claramente no texto: eu vim do céu. Tudo que eu estou te falando, eu experimentei isso no céu. É uma forma diferente de apresentar, mas eu estou te apresentando com termos aqui da terra. Estou te falando do nascimento. Não quer dizer que não é para você levar como é que fala? Ao pé da letra, né? Eu estou te falando de nascimento, mas não estou te falando que você tem que voltar na barriga da sua mãe. Não é o pé da letra, Nicodemo. Estou te dando exemplo da terra para você, para sua mente, conseguir entender o que eu estou tentando te explicar, como é que funciona o reino de Deus. Então, Jesus, ele trouxe uma comunicação clara, de forma que Nicodemos pudesse entender do jeito que a mente humana funciona. Né? Então, assim, isso é um ponto que a gente aprende ali com Jesus e nós podemos usar nos nossos negócios. Por quê? Quando eu chego para um cliente, eu estou apresentando algo que eu ofereço. Né? Eu ofereço um serviço, eu ofereço alguma coisa, eu estou vendendo alguma coisa. Né? E Jesus estava ali mostrando o reino de Deus. Ele estava oferecendo ali e mostrando como funcionava o reino de Deus. Então, se a gente for colocar esse exemplo na nossa empresa, a gente pode ver Jesus como quem está oferecendo algo, né? A pessoa que está oferecendo serviço, oferecendo ali o produto, serviço, e Nicodemos como se fosse o cliente ali
na frente, né? Então, primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui hoje, Aline, eu quero trazer comunicação clara de duas formas que a gente pode ver isso, tá? A primeira forma, que é o primeiro ponto, eu tenho que ter uma comunicação clara comigo mesma. Então, naquilo que eu ofereço para as pessoas, tem que estar claro para mim o que eu ofereço. Jesus, ele falou assim, olha, o que eu estou te falando, o que eu estou te ensinando, não é algo da teoria, é algo que eu vivi de verdade no céu, eu tive essa experiência. E aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, né, aquilo que a gente leva, não pode ser uma coisa só na teoria, a gente tem que realmente saber, ter uma comunicação clara com a gente mesmo, de entender o que eu estou entregando para o meu cliente. Qual é a transformação que o meu serviço, o meu produto faz na vida da outra pessoa. E sabe o que eu vejo muito, né, Aline? Você vai falar também, porque eu tenho certeza que você também vê isso muito. Muitas vezes, quando a gente pergunta, né, em grupos de mentoria, a gente pergunta para as pessoas ali o que você entrega, né? O que o seu produto entrega, qual a transformação que você faz na vida das pessoas. Muitas vezes a pessoa dá uma resposta muito rasa, tipo, eu limpo casa, eu trabalho na construção. Não é? Ou então fica gaguejando e não sabe o que entrega, né? Qual que é a missão, visão e valor da sua empresa? Porque isso tem tudo a ver. O que eu entrego está ligado na cultura da minha empresa, na minha missão. Não é? Então, eu tenho que saber isso, eu tenho que ter essa comunicação clara comigo mesma, de entender o que eu entrego de verdade, qual é a transformação eu causo na vida da outra pessoa, qual que é a minha missão entregando esse produto, onde eu quero chegar entregando isso que eu entrego, né? Quais são os valores que eu tenho quando eu vou entregar ali o meu serviço? Isso tem que estar muito claro para a gente, começando em nós. Né? Então, eu tenho que saber isso, né? Exato, Aline. E é como a gente fala ali, né, no MBA, a gente fala nas lives, há um pilar ali da empresa sempre vai estar entrelaçado no outro, porque não são pontos independentes, isolados dentro da empresa. A empresa é um todo, né? E a comunicação a gente pode trazer para vários pilares ali. Mas esse ponto que você está trazendo para esse episódio, a questão, né, da gente ter clareza quem nós somos como empresa para comunicar e vender, nossa, isso é fundamental. E se você contrata um profissional do marketing que não pergunta, né, qual que é a sua missão, visão e valor, qual que é o seu diferencial, né, cuidado. Talvez você vai ser mais aquele marketing do mesmo, né, da maioria, aquele copy and paste, né, de anúncios, de posicionamento. Então, se você nunca parou para pensar nisso, né, fica aqui e que a gente vai trazer, né, a gente sempre traz uma parte mais prática e se conecta. A gente tem aulas, né, anteriores, Aline, lá na live, os aulões, na outra parte, no chá tem como você desenvolver a sua cultura, então tem maratona aí, porque tem muito assunto para te ajudar nesse sentido, de trazer essa clareza. Isso aí, Aline. E uma coisa que eu coloquei aqui, olha, é o seguinte, olha, por que os clientes devem escolher você ao invés da concorrência, né? Tem que ter clareza. Por que eles devem escolher? Por que eles devem me escolher ao invés de escolher a concorrência? Né? Por que vocês que estão nos assistindo devem escolher a comunidade das Alines do que qualquer outra comunidade do Cleaning? Qual é o nosso diferencial, né? Por quê? Porque a gente pega na mão, a gente é mão na massa. Não é? A gente tem ouvido tanto isso. A gente deu início, né, ao MBA do Cleaning, e aí o que a gente mais ouve, quando a gente pergunta, quando a Aline pergunta, né? Por que você nos escolheu? Por que você quis vir para cá? E a pessoa fala, uma coisa você falou e tocou no meu coração, porque vocês falaram que vão pegar na minha mão. E eu vejo que eu já passei em vários lugares, ninguém pegou na minha mão. Todo mundo me deu um monte de informação, mas ninguém pegou na minha mão. E eu quero alguém pegar na minha mão para estruturar a minha empresa. Então, a gente tem que entender isso, né? Por que eles vão nos escolher? Eu tenho clareza disso. Eles têm que nos escolher porque não tem mais ninguém que pega na mão. É só a gente, é só na comunidade das Alines que pega na mão para fazer tudo, né? Então, é isso aqui. E outra coisa, olha, não é uma lista de serviços, né? Isso aqui não é você falar uma lista de serviços, mas falar é mais profundo do que isso, né? É os benefícios que o cliente vai ter ao escolher a sua empresa, porque uma lista de coisas para fazer todo mundo tem. E uma coisa que você falou aqui um pouquinho antes, Aline, que eu queria trazer, que tem que entender,
Por exemplo, como você falou, das redes sociais ser copy and paste, né? Quando você falou, eu lembrei disso, sumiu da minha mente, agora voltou, então vamos falar aqui, né? Então, por exemplo, né? Você vai colocar lá, muita gente coloca em companhias de limpeza no Instagram, antes e depois da limpeza, não é? Uhum. Então, vai lá e coloca, tipo assim, um fogão bem sujo, depois um fogão bem limpo. Ok, todo mundo pode fazer isso, mas tem que ter o diferencial. Qual é o diferencial? Qual é o meu público-alvo? Eu atendo só clientes de alto padrão. Não, eu atendo clientes pequenos que têm, tipo, apartamento de até 2 quartos. Né? Então, assim, então é diferente. Então, o que eu vou postar? Se eu atendo só cliente de alto padrão, eu não vou colocar aquele fogãozinho, daqueles mais simplesinhos ali no antes e depois, né? Aquele fogão que tem aquela gradezinha ali, 4 boquinhas. Sabe assim, eu não vou colocar aquilo ali, por quê? Porque aquilo ele não vai conectar com o cliente alto padrão. Então, não é copy and paste, é entender quem eu atendo, qual que é o meu público-alvo ali, né? Para poder colocar o vídeo ou mostrar o antes e depois de casos de alto padrão, porque esse é o cliente que eu quero atingir. Então, realmente não é copy and paste, pode ser a mesma coisa, mas não é copy and paste, porque tem que chegar no olho do cliente que eu quero atender. Então, isso aqui que você falou é bem importante, Aline. Então tá, então o primeiro ponto é esse, tá? Comunicação clara comigo mesma. E agora vem o segundo ponto, né? Agora que eu já entendi o que eu entrego, eu já entendi qual a transformação que o meu produto, meu serviço faz na outra pessoa, agora eu vou ter comunicação clara com o cliente. Né? O que eu vou agora falar, mostrar realmente para o meu cliente aquilo que como eu entrego aquele serviço. E isso aí, né, eu quero até trazer aqui, quando a gente fala sobre isso, no nosso treinamento que a gente teve de vendas e marketing estratégico, né? Algo que foi muito bem falado naquele treinamento, e se você que está nos assistindo não participou, né, eu te indico, assim, demais para você poder participar ter esse treinamento, adquirir esse treinamento, porque ali a gente mostra como que você vai ter essa comunicação clara com o seu cliente. Né? Cada cliente tem uma forma de entender, tem uma forma de ver, tem uma forma de entender, quer um produto e um serviço entregue de uma forma diferente um do outro, e entender o cliente vai fazer com que você seja mais claro para apresentar o seu produto. Não também aqui também não é um copy and paste de proposta. Né? Não é você chegar em todas as casas e decorar, né, o que você entrega e falar para todo mundo. Não é assim. Tem que chegar, tem que ouvir a pessoa, tem que ver se a pessoa é detalhista, para você dar detalhes ali na sua entrega. Tem que ver se a pessoa só quer mesmo resolver o problema dela rápido, para você já mostrar rapidamente como que você resolve o problema dela. Então, tem várias instruções ali que a gente tem que ter que vai nos ajudar a conectar melhor com o nosso cliente e ter uma comunicação clara de acordo com o perfil do nosso cliente. Então, assim, olha bem, não envolve só eu saber o que eu entrego. Eu também preciso entender como é o perfil do cliente para eu conseguir ter uma comunicação clara com ele para poder estar apresentando aquilo que eu ofereço. Então, tem o outro lado também que a gente tem que trazer, né? É exatamente a definição de comunicação é isso, né, Aline? Porque no primeiro ponto, não é só você saber e falar de você, né? No segundo ponto, é como você codificar ali o cliente, né? Entender qual que é o perfil dele, entender o que é importante para ele, entender qual é a área da casa né, que traz mais estresse ali para ele. Tem cliente, quando você está fazendo um walkthrough, que ele fala assim, nossa, esse chão não para limpo, cachorro entra e sai. Então, ó, pum, na hora, esse chão tem que ficar perfeito. Você pode não limpar as coisinhas do armário ali, você pode não limpar o interruptor, mas o chão tem que ficar perfeito. E como a Aline falou, se é uma pessoa bem objetiva ali, ela quer o que você vai solucionar rápido, né? Ela não quer você contar historinha, você. Agora, se é uma pessoa comunicativa, tenha paciência, né? E aí tem adaptar o nosso perfil comportamental também, né, Aline? Porque se a gente executor, a gente quer ir lá, vender e sair. A gente não quer bater papo com o cliente. Mas aí, se o cliente é comunicador, né, quer contar, quer isso, quer aquilo, e você fica ali com aquela linguagem corporal, né, de ansiedade, ou então apressando a pessoa. Então, a comunicação é exatamente isso, é você entender quem você é como empresa e conseguir identificar quem é o cliente e se você vai solucionar
o problema dele e como você vai solucionar, né? Aí entra a parte, né, da estimativa, da estrutura ali do que você vai trazer para o cliente. Então, comunicação é key, né? Isso não tem em várias áreas, todas as áreas da nossa vida, em várias áreas da empresa. Então, a gente tem que buscar maestria mesmo nisso. Isso aí, Aline. Então, olha, uma coisa também que eu coloquei aqui em comunicação clara, é um outro ponto, né? Dentro de comunicação clara, é você prometer o que você pode cumprir, né? Então, não adianta também para fechar uma venda, né? Você chegar ali e sair prometendo um monte de coisa, sendo que você não pode cumprir aquilo. Então, isso aí é clareza, né? Se eu sei o que eu posso cumprir, eu vou prometer, então, que eu posso cumprir. Se é uma coisa que eu não faço, comunicação clara, né? Então eu falo, esse tipo de serviço eu não faço isso aqui. Então não é, né? Se a pessoa quer um serviço que você não oferece, não é sair fechando e mudando, você não vai mudando o seu produto, né? Você tem um produto e você tem um público-alvo para aquele produto, tem que estar bem definido. E se a pessoa não é aquilo ali, porque não vai encaixar, não é para você aquilo ali, né? E aí eu coloquei aqui, olha, nada destrói a confiança mais rápido do que prometer e não cumprir, né? Então você construiu uma confiança ali, a pessoa confiou em você e tal, e aí depois você não vai cumprir? Não pode ser assim. E essa é uma, né? A gente está começando agora, né, nessa jornada do MBA do Cleaning, e essa tem sido, né, uma questão nossa que a gente sempre está conversando, né? Tipo assim, vamos entregar tudo aquilo que a gente está prometendo, vamos entregar, inclusive até mais, né? Vamos entregar, a gente está fazendo até isso, né? Tipo assim, até aquele over delivery, né? De estar entregando até a mais do que a gente prometeu que a gente ia entregar, porque realmente é importante isso aí, a gente ter essa confiança que as pessoas colocaram na gente para poder entrar no nosso ecossistema, né? E a gente tem que estar sempre retribuindo aquilo ali, né? Aline, esse ponto de oferecer mais e não entregar, tem até dois lados, né? Um é a falta de clareza de quem é a empresa, do que a empresa proporciona e soluciona. Às vezes também são questões emocionais de não saber falar não. Então você tem que olhar para você, olhar para, né, para se você tem alguma questão nesse sentido para resolver também, porque você não pode estar, como a Aline falou, falando sim para tudo e na hora de entregar. Como que você vai treinar a sua equipe para fazer isso? Né? Se você já... não, mas eu trabalho sozinho, eu faço rapidinho. Mas imagina que tudo que você falar sim, é porque você vai conseguir delegar e você vai conseguir escalar dentro da sua empresa. Então, pensa, eu vou falar sim, isso aqui vai funcionar? Porque, Aline, eu lembro a época que eu estava na operação, nossa, eu fazia muita coisa. Eu lavava até cortina do banheiro. Olhava aquilo ali, batia o cloro, não limpava. Falava, não, enquanto eu falava o banheiro, essa cortina lava rapidinho lá. E como que você vai... você pode ter um alto padrão de detalhe dentro da sua empresa, mas você tem que mapear como que você vai comunicar isso através de um treinamento. Qual vai ser o processo de você treinar o passo a passo, tem que lavar a cortina. Não, Aline, que loucura, nunca vou fazer isso. Tudo bem, mas se você quer, o que você for entregar, o que você for dizer sim para o cliente, você tem que mapear ali no checklist, tem que mapear no roteiro de limpeza, tem que saber delegar para alguém que você está treinando, né? Ensinar a pessoa que vai treinar futuramente suas equipes. Então, mesmo que você esteja sozinho, é escalável isso que eu estou fazendo para o meu cliente, esse sim que eu estou dando para o meu cliente? Porque senão você vai se enrolar mais na frente. Isso também, até na minha área, que é na área de financeira, né? Uma conversa que eu tive com vários clientes meus antes, né? Que pessoas falavam assim, Aline, eu queria, não tem uma reunião ali no Zoom todo mês para poder entregar os números. Aí eu falei, quando eu tinha poucos clientes, eu conseguia fazer isso, mas como é que você escala fazendo 100 reuniões? Você tem 100 clientes, como é que você vai fazer 100 reuniões no Zoom? E né, você vai ficar, você não vai nem conseguir fazer, só poder marcar 100 reuniões. Então, mesmo se marca uma reunião de 20 minutos, mas tem que ter um espaço entre uma e outra. Então, tem coisas que a gente tem que descobrir uma solução melhor, né? Porque tem como fazer, né? Uma parte da minha missão é levar clareza, né? Então, assim, é uma palavra-chave dentro da minha missão, levar clareza. Tem outras formas de levar clareza? Tem. Eu descobri uma outra forma de entregar clareza, então eu vou entregar dessa outra forma, de forma que eu possa escalar, porque não adianta também a gente querer fazer uma coisa que a gente não consegue escalar, porque a empresa é para crescer,
né? Se a gente não for crescer, a gente fica de CLT, então trabalhando de funcionário para alguém. Agora, quem abre empresa para criar algo que você pode crescer e escalar, né? Para você poder ser abençoado, né? E abençoar também a vida de outras pessoas, projetos. É por isso que a gente tem empresa, porque nem todo mundo foi chamado para empreender. Eu escuto muito o Thiago Brunet falando isso. Nem todo mundo foi chamado para empreender. Se você tem uma empresa, se você teve essa vontade de abrir uma empresa, você foi chamado para prosperar. Então, não adianta. Aí você vai. Aí tá bom, você foi chamado para prosperar, você abriu empresa. Aí você trava o fluxo, criando coisas que você não escala, que você tem que ficar ali só com aquele pouquinho ali de cliente. Então, não dá, né? Tem que encaixar. E, Eline, essa questão né, do escalar, você até também atrapalha. E tem muita gente que é funcionário da empresa, né, Eline, que fica ali, por não saber administrar os processos, fica preso ali naquela posição da empresa. E você não tendo clareza disso dentro da sua empresa, vai impedir também dos seus colaboradores prosperar dentro da empresa. Né? Porque na hora quando você abre um ambiente de crescimento, tem crescimento para todo mundo ali dentro, todo mundo prospera. Né? Você soluciona a dor do seu cliente, você abre um ambiente de crescimento, de treinamento, né, ali onde a pessoa tem uma escadinha ali de crescer e se desenvolver dentro da empresa. A empresa crescendo vai abrir outros cargos, né, outras vagas que o funcionário também vai se desenvolver, vai prosperar. Então, é uma mentalidade de tipo ou você quer ser um autônomo sozinho fazendo tudo, eu presa, né? Tem essa expressão, ou você vai se desenvolver para você ter esse ambiente de crescimento dentro da sua empresa, né? Com a comunicação clara, né? Trazendo isso, quem eu quero ser como empresa, o que eu quero solucionar para o meu cliente, para não se enrolar no meio do caminho. E tá tudo bem a gente falar não, porque a gente não consegue fazer tudo, né? É diferente de upsell, né? A gente não está falando que você não pode vender mais para o seu cliente. Mas, por exemplo, se só tem um cliente que quer que você lave a roupa, né? Você não lava a roupa de ninguém. E é uma atividade que demanda tempo. Você tem que esperar as máquinas ali. Aí é uma limpeza rápida. Como que você vai? Não dá tempo, às vezes, nem de secar a roupa para dobrar, mesmo que seja um load ali. Então, esse é um exemplo que é uma coisa que não dá para você falar assim. Você pode falar assim, ó, eu coloco na máquina, eu coloco para secar enquanto eu estou aqui, mas eu não vou conseguir dobrar. Então, você pode ajudar o cliente em parte, enquanto você está na casa dele, com algum task especial ali, específica daquele cliente, mas não comprometa a entrega, né? O entrar e sair ali dentro do cliente. Porque aí você vai enrolar a sua empresa, os processos da sua empresa, consequentemente, o seu time que você vai estar querendo desenvolver, e não é escalável. Então, clareza. Isso aí entra no modelo de negócio, né, Ali? Qual é o modelo do meu negócio? Não tem jeito, está tudo entrelaçado, né? Está tudo entrelaçado. Exato. E aí, então, vamos passar aqui para ação, né? Porque a gente aqui é mão na massa, tá? Então, vamos aqui passar para ação. O que você vai fazer de exercício, né? Algo para você escrever e refletir, tá? Você vai definir durante esse final de semana, né? Hoje é sábado, então usa um tempo aí do final de semana para você definir qual que é a sua proposta de valor. Então, defina isso aí claramente para você. Como o seu serviço transforma a vida das pessoas, né? Como que o seu serviço ou produto transforma a vida das pessoas? Então, escreva isso, tenha isso claro aí na sua mente, para que você possa, tudo que você fizer ali, para poder apresentar a sua empresa, apresentar aquilo que você faz, falando para os seus amigos, falando para os seus clientes, você está alinhada ali, comunicação clara, né? Com você mesmo e comunicação clara também com o seu cliente, tá? Então, anote essa pergunta, vou falar mais uma vez para quem não tiver anotado, para você poder anotar. Defina, durante esse final de semana ainda, defina qual é a sua proposta de valor, como o seu serviço transforma a vida das pessoas, a vida dos seus clientes. Uau. Aline, é isso aí, comunicação clara, né, que a gente está entregando hoje, e vamos orar, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de devocional e também agradecer a Deus por esse final de semana, tá? Que vocês possam estar renovando as forças de vocês para começar na próxima semana aí animados. E olha, a gente ainda tem, né, Aline, algumas vagas, poucas vagas agora
para poder fazer a avaliação empresarial, tá? Essa avaliação é gratuita por enquanto, tá? A gente está fazendo, então aproveite. Se você não fez ainda avaliação empresarial com a gente, embaixo desse vídeo aqui vai ter um link, tá? Então você pode clicar nesse link e vir conversar ali, olha, é quase que pessoalmente, né, Aline? Conversar ali no Zoom comigo e com a Aline Bramet. A gente vai estar discutindo aí, entendendo qual que é o momento da sua empresa e te direcionando naquilo que você precisa fazer, tá? E é claro, gente, quem é novo aqui é nichado no mercado de cleaning, né? Porque pode acontecer de ter pessoas aí com outras empresas procurando avaliação empresarial, mas a gente é nichado aqui, né, na comunidade das Alines, no mercado de cleaning. Então, olha, compartilha esse vídeo, tá? Se você ainda não fez o subscribe, né, aqui no YouTube, faça o subscribe aqui, compartilhe o vídeo e ajude a gente a divulgar essa mensagem aqui de hoje, né? E também dos nossos aulões ali, porque tem muito conteúdo aqui na comunidade das Alines. Aline, você pode orar para a gente? Claro, Aline, vamos orar. Paizinho amado, todo-poderoso, obrigada, Deus, por mais esse momento juntas, Senhor. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que o Senhor traz para estar assistindo esse conteúdo. Obrigada por direcionar, Deus, a cada lição, cada episódio aqui, tocando nossos corações, trazendo essa comunicação clara com a nossa audiência, Senhor. E te adoramos, Pai, te adoramos pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, pela misericórdia que o Senhor tem pelas nossas vidas, e te pedimos, Senhor, que traga clareza, Pai, traga clareza à nossa mente, ao nosso coração, que a gente possa, Senhor, definir isso bem claro em todas as áreas da nossa vida, e especialmente aqui, de acordo com o assunto que a gente trouxe hoje, com as nossas empresas, Senhor. Como a gente pode cuidar do nosso cliente, o que a gente quer oferecer, o que a gente quer solucionar, Senhor. Toca, Pai, no nosso coração, que a gente possa transmitir isso com clareza para a nossa equipe, Pai, que a gente possa estar prosperando, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Aline, tchauzinho e ótimo final de semana. Tchau, Aline. Tchau, gente.